sobre a proposta de pacto que foi feita ontem pela presidente Dilma Rousseff, quando ela reuniu, entre aspas, todas as raposas para discutir como, daqui por diante, a partir do debate colocado nas ruas, como seriam organizados os ovos do galinheiro. Parece que a raposa-chefe não combinou bem com as outras raposas a política a ser adotada. E mais uma vez, demonstrando todo o seu salto alto e a sua incapacidade de ouvir não só o povo, mas inclusive os seus pares, né? Hoje, nas primeiras páginas dos jornais, vemos estampada novamente a crise no governo, nas instituições, particularmente no Congresso Nacional, no Judiciário, e a queda da proposta de uma constituinte específica, que foi ontem grandemente alardeada pelas hostes governistas, tanto aqui no nosso estado quanto nacionalmente. Vamos ver se no exercício da democracia, na pressão que vem das ruas, objetivamente se chega a conquistas que signifiquem aquilo que as ruas querem. Mas eu não poderia também ser míope e não ver que o movimento que está nas ruas já tem sim as suas conquistas, né? Tem coisas que objetivamente, não por benefício da presidência da República, do governo do Estado, ou, como eu digo, das hostes governistas, não porque esses quiseram em espírito democrático, mas porque foi imposto pelas ruas. Dentre essas conquistas, a redução dos preços das passagens, em várias cidades do nosso país, aqui no Rio de Janeiro, nos ônibus, nas barcas, no metrô. Uma questão que eu achei muito significativa e que eu acho que deveria ser também mais reivindicado nas ruas, mas que foi o recuo do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que de repente colocou os seus ouvidos muito sensíveis e também fez um recuo no reajuste do preço dos pedágios. Eu acho que não é necessário falar aqui da tribuna o que significam os pedágios no bolso das pessoas que têm a necessidade de transitar com os seus carros. E muitas vezes não em longas viagens, mas sair da sua casa e ir ao seu trabalho, significa não só pagar a gasolina, pagar a manutenção do seu carro, mas significa também ter que pagar pedágios que estão cada vez mais alucinados, porque é só isso que se pode falar de pedágios que cobram somas vultuosíssimas da população, dos setores médios da população, que se utilizam dos seus carros esses que são incentivados a comprar, porque existe a bendita redução do IPI, então existe toda uma estratégia de consumo em relação da indústria automobilística e dos governos, particularmente do governo federal, na compra de carros, e essa compra de carros, ela gera outros tipos de cobranças a esses setores médios, como é o caso aí do IPI, E agora, um bom debate para a sociedade fazer é o debate dos pedágios. Eu acho que essa, inclusive, é uma agenda que está posta aqui no estado do Rio de Janeiro, porque ninguém mais aguenta pagar os pedágios. Parabéns aos paulistas, que souberam pressionar o governo do estado. Parabéns pela vitória do congelamento dos preços dos pedágios. Eu espero que aqui no Rio de Janeiro também nós possamos, logo, logo, ter notícias dessa vitória. Além disso, da redução dos preços dos transportes, nós temos também ontem a aprovação da PEC 37, eu acho que ainda existe muito desconhecimento sobre a questão da PEC 37, mas objetivamente garantir o poder de investigação do Ministério Público é garantir, tá certo, que a corrupção que graça no Executivo, no Legislativo, no Judiciário e em qualquer setor da sociedade possa ser investigada e possa ser punida.
Não adianta pensar o Ministério Público apenas como aquele que recebe uma denúncia, seja anônima ou não seja, e que vai dar prosseguimento a essa denúncia dentro do próprio Judiciário. É importante que o Ministério Público possa objetivamente investigar e garantir que aquelas pessoas que estão de alguma forma militando na corrupção, que elas possam ser regiamente punidas. Uma outra questão, que foi a aprovação dos 75% dos royalties para a educação e os 25% dos royalties da saúde, são uma conquista. Não adianta vir aqui bater palma para Dilma, bater palma para o Cabral, bater palma para governante, que esses estavam embaixo das cobertas quando o povo fazia manifestações de mais de 1 milhão de pessoas na rua. Não adianta vir tentar capitalizar isso aqui para os governos, porque isso não é uma conquista dos governos, isso é uma conquista das ruas, mas é uma grande conquista. Além disso, tem várias outras questões que estão sendo retiradas das gavetas. Fiquei bastante emocionada hoje, muito emocionada, de ver o presidente do Senado, Renan Calheiros, ontem na televisão e hoje nos jornais, um árduo defensor do passe livre de estudantes. Fiquei muito emocionada em ver Renan Calheiros. Faltou pouco botar uma bandana, pintar o rostinho, para defender o passe livre. Mas não interessa, as ruas falaram, e eu espero que realmente o Senado e o Congresso Nacional aprovem de vez a questão do passe livre, para que a gente possa garantir que a nossa juventude, garantir que as gerações futuras não deixem de ter acesso, tá certo, à educação em função da sua mobilidade, em função de não ter condição de estar se deslocando até a sua escola. Agora, uma outra questão, eu tenho uma questão que nós vamos conversar mais tarde, que é o problema da reforma política, como ela se dará, o problema do plebiscito que está sendo aí, que unificou, pelo menos por ontem, sabe-se lá até quando, a questão aí dos governos, enfim, do Executivo e do Legislativo. Mas tem hoje nos jornais também, e nós, em particular do PSOL, tomamos isso como uma boa questão, que é o pronunciamento do ministro Joaquim Barbosa, falando da revogabilidade dos mandatos. Acho que essa questão é uma questão que nós do PSOL temos no nosso programa, já conversamos, já colocamos isso em vários processos eleitorais. Ontem aqui na casa nós começamos o recolhimento, por uma PEC no sentido de garantir a revogabilidade de mandato a nível aqui do nosso estado, do mandato de governador, do mandato de deputados estaduais, enfim, daquilo que diz respeito à nossa esfera. Mas eu acho que é uma proposta que a sociedade que está nas ruas, e que está completamente desgastada da prática tradicional, da prática patrimonialista, da prática decadente da classe política, é uma proposta que deveria ser tomada e abraçada. Porque o que significa? Significa, ninguém vai na casa do deputado, ninguém vai na casa do governador, ninguém vai na casa de nenhum candidato pedir para que eles sejam candidatos, para que eles venham defender o povo. Muito pelo contrário, na minha casa pelo menos ninguém foi, Eu vim em função da minha participação nos movimentos sociais, da minha trajetória de luta nos movimentos, no Sindicato da Saúde, Eu vim para cá defender um programa, defender uma política, defender um setor da minha classe social. E eu vim dizendo, no processo da campanha eleitoral, o que eu ia defender dentro dessa casa. Eu vim para cá dizendo que ia defender a saúde pública, a educação pública, que eu ia defender uma segurança pública que não fosse militarizada contra o povo, mas que estivesse cidadã ao lado do povo. Eu disse que estaria aqui nas lutas desses trabalhadores, desses movimentos sociais. É por isso que eu estava ontem lá na favela da Maré, junto com os trabalhadores que se manifestavam contra a violência policial. É por isso que eu estive em todas as manifestações. É por isso que eu estive lá no Porto do Açu, na resistência dos moradores contra o seu Eike Batista. É por isso que eu estive junto nas assembleias e mobilizações da greve dos professores, da greve da saúde. Esse foi o programa que eu defendi quando eu fui candidata. E é disso que o povo tem que cobrar a Janira, deputada estadual, que ela faça aqui dentro. Então, se eu chegar aqui dentro e votar pelas organizações sociais na saúde, eu estou votando contra aquilo que eu defendi quando eu era candidata. Se eu votar aqui contra os reajustes salariais das categorias organizadas que vêm para cá, eu vou estar votando contra aquilo.
Se eu vier para cá votar em programa de cesta básica para a saúde, como essa política das UPAs, eu vou estar votando contra a saúde pública, contra o Sistema Único de Saúde. Então, as pessoas que me elegerem, mais do que isso, o povo desse Estado, tem todo o direito de revogar o meu mandato, caso eu não cumpra aquilo que foi determinado, aquilo que eu discuti, que eu coloquei como programa de campanha. E da mesma maneira, todos os outros parlamentares dessa casa, da mesma maneira o governador. Porque tem governadores que vão para a rua prometendo mundos e fundos para o povo e depois que eles ganham, eles fazem o que a gente vê o governador Sérgio Cabral fazendo nas ruas. E aonde que existem mecanismos legais, constitucionais, mecanismos que permitam que esse parlamento, que o povo nas ruas, casse esse mandato daqueles que defendem coisas e não cumprem com essas coisas, né? Então, esse mecanismo de revogabilidade de mandato tem sim que ser discutido pelo povo nas ruas, tem sim que ser garantido. E se nós estamos aqui numa democracia dita representativa em nome do povo, por que esse mesmo povo que nos elege não pode nos retirar aqui? Então eu espero, né, que nós estamos aí recolhendo as assinaturas, né, faltam agora 4 assinaturas, que a gente possa ter objetivamente um debate nessa casa sobre a questão da revogabilidade de mandatos. Também estou apresentando, no caso hoje eu estou apresentando, uma proposta de projeto de resolução para a criação de uma comissão permanente dos movimentos sociais. No dia 5 de junho, nós tivemos aqui na porta, no Dia Nacional, no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós tivemos aqui na porta mais de 300 representações de movimentos sociais do nosso Estado. Pessoas que vieram de várias regiões aqui do nosso Estado, envolvidas em várias lutas, impactados por vários projetos que estão sendo desenvolvidos pelo governo do Estado. Nós tivemos aqui companheiros de Búzios, que estão discutindo a questão do Rio Una. Nós tivemos aqui ecologistas e moradores do Sul Fluminense, que estão brigando com as montadoras que estão acabando com as lagoas, agredindo o meio ambiente. Nós tivemos aqui moradores impactados pelo Comperj. Nós tivemos várias pessoas no ato na porta dessa casa que não puderam entrar aqui, que não puderam ter o parlamento ouvindo as suas demandas. Então, se realmente esse parlamento tem um mínimo de sensibilidade para o que as ruas colocaram, não adianta cobrar também só a presidência da República, só o governo do Estado do Rio de Janeiro, que estão todos já sendo cobrados pelas ruas. Mas qual é a parte desse parlamento? O que o parlamento do Rio de Janeiro, esse parlamento que foi questionado, essa Assembleia Legislativa que foi sitiada por mais de 10 mil manifestantes e que teve mais de 1000 pessoas tentando quebrar essa casa, com a aprovação dos outros 10 mil que estavam do lado de fora, o que esse parlamento vai fazer para demonstrar que ouviu o que o povo falou quando quis depedrar e quebrar essa casa? Nós não queremos que essas cenas se repitam. E a maneira de fazer com que essas cenas não se repitam é fazer com que essa casa seja realmente a casa do povo e não uma casa submissa de cabeça baixa ao governador Sérgio Cabral. O povo não pode continuar olhando para a Alerj e ver aqui simplesmente uma base governista que vota literalmente aquilo que o governador quer e que não tem nenhum ouvido aberto para as reivindicações que são trazidas aqui. Então, nesse sentido, nós precisamos, né, não só aprovar a Comissão Permanente dos Movimentos Sociais, mas fazer com que as comissões que são existentes e que a grande maioria delas não se reúne, não produz política, não dialoga com a comunidade, com a sociedade, que elas passem a cumprir o seu papel, né? Que imediatamente se entenda que isso aqui não é só extensão do executivo, que isso aqui não existe só para receber ordem do governador. Eu sei que tem vários parlamentares aqui que não são essa extensão, que têm independência nos seus mandatos, mas também nós temos que admitir que uma grande maioria faz disso aqui uma extensão sim desse executivo e isso precisa ser parado. Então, meu tempo terminou, né? Eu estou inscrita aqui no no expediente final, que eu gostaria de falar no expediente final da minha participação ontem, junto com a OAB e o Ministério Público, na grande crise que foi aberta ontem, com a ocupação do BOP na favela da Maré, que deixou 9 pessoas mortas, 9 pessoas presas e várias pessoas da comunidade feridas, né? Eu pretendo falar isso, meu tempo terminou, eu pretendo falar sobre isso no expediente final. Muito obrigado, senhor presidente.